fugir dessa realidade que a gente está vivendo. A gente está no meio de uma crise e a logística ela tem sido peça fundamental na estratégia de sobrevivência das empresas, além de afetar diretamente na nossa vida enquanto consumidores. Então, se vocês observarem algumas notícias recentes, nesse slide eu mostro para vocês, que tratam da adaptação da cadeia de suprimentos em relação a lockdowns, do impacto da Covid, se esse é o momento ou não de repensar as cadeias de suprimentos, ou como se recuperar desse momento, ou se realmente a gente está vivendo num novo normal, que muito se fala em novo normal, né? Se realmente é um novo normal ou não. E aí também eu mostro alguns artigos científicos para vocês, que a gente não fica só nas matérias de jornal e de universidades. A gente tem artigos já publicados em jornais internacionais, apesar de muito recente, já tem coisa publicada. Por exemplo, a previsão desses impactos econômicos, a questão dos ventiladores e EPIs, enfim, tem bastante coisa. Eu posso disponibilizar depois o link desses artigos para vocês. Acho que vale a pena ler. É tudo muito novo, então quanto mais informações a gente tiver, melhor será. Enfim, tem muita gente estudando e essas informações estão todas na internet, tá? Então, outra coisa que eu quero dizer, não dependam sempre de alguém, vocês são independentes. A pandemia está servindo para mostrar isso. A gente tem condições de, por conta própria, estar indo atrás de informações e saber filtrar essas informações. Então, antes de chegar nos pontos da pandemia, da crise, eu vou só relembrar para quem já viu e para quem não viu, vou tentar fazer uma introdução rápida sobre o que é logística e o que é cadeia de suprimentos, tá? Então, logística aí vai ser o fluxo, o planejamento desse fluxo, tá? De materiais, que vai objetivar uma entrega de necessidades com uma certa qualidade em determinado tempo, com otimização de recursos, aumentando a qualidade do serviço. Enquanto que cadeia de suprimentos é vista através da integração dos processos que interligam os diversos participantes. Então, tem várias discussões sobre logística e cadeia de suprimentos, e tem alguns estudiosos que dizem que supply chain é uma evolução da logística, e outros dizem que logística é maior do que a cadeia de suprimentos. Só que, enfim, essa é uma falta de consenso, tá? Isso é normal, principalmente em áreas de conhecimento que estão pouco consolidadas. Eu vou dar só um oi pro pessoal aqui do Instagram que tá acompanhando. Oi. Que eu tô com o celular ligado aqui do lado, então tem gente no Instagram também. E aí, o que acontece? Para mim, logística e supply chain não é a questão de qual é mais importante e qual é maior. Para mim, a questão é que as duas estudam o mesmo objeto. Só que a questão é de perspectiva diferente. A cadeia de suprimento ela é uma questão mais estratégica, já que vai tratar do relacionamento e da integração dessa cadeia. E a logística ela é mais tática, mais interna, mais da empresa. Mas elas tratam do mesmo objeto. E eu iria além dizendo que uma ela praticamente não existe sem a outra. Há uma questão de dependência. Então, Balu divide... Bom, aqui é uma imagem ilustrativa só para vocês diferenciarem logística e supply chain, acho que dá para perceber, tá? Então, a empresa que tem logística, ela está dentro de uma cadeia de suprimentos. O Balu, ele divide as atividades em primárias e secundárias. Primárias como transporte, manutenção de estoque, processamento de pedidos, porque elas abarcam um custo maior da logística. São, enfim... Sem transporte, sem processamento de pedidos, sem armazenagem, não tem logística. E as atividades de apoio, tá? Que são aí armazém, manutenção, estoque. Só para diferenciar, o armazém é a estrutura que se utiliza para guardar os produtos, estoque é o quanto de um determinado produto eu tenho guardado nesse armazém, tá? Então, e também só para frisar nesse ponto, lembrar que logística não é transporte. Mas transporte é logística. Por que eu estou dizendo isso? Porque muito empresário que antes não trabalhava de forma organizada com logística, principalmente os pequenos, esses empresários de bairro, que agora estão precisando fazer um delivery e estão entendendo um pouco mais o que é logística, eles acham que logística ainda é transporte, talvez pelo percentual que transporte abarque dos custos e também por causa dessas empresas de transporte que se denominam empresas de logística. Então, tem esse fator que é importante.
E por fim, para falar de nível de serviço, que vai ser o quê? É a qualidade com que o fluxo de bens ou serviços é gerenciado. Então, vai envolver a disponibilidade, o desempenho, a ruptura, a questão de confiabilidade ou a questão do trade-off. Tudo isso está envolvido no nível de serviço, tá? Então, se já fizeram logística como disciplina, acho que foi um resumão. E se não, acho que já dá para entender do que a gente vai falar. Então, eu começo falando um pouco de pandemia, tá? Porque eu não vou tratar de questões políticas, eu não vou tratar de questões econômicas diretamente, tá? Eu vou falar de pandemia de uma forma geral. Então, pandemia está relacionado. Por que o nome pandemia, né? Porque está relacionado à velocidade de propagação e à abrangência espacial disso que a gente está vivendo. Então, a ideia do isolamento que a gente está vivendo é para que a gente consiga estar sempre abaixo dessa capacidade do sistema de saúde, tá? No caso, estar dentro dessa curva verde. Então, é essa a questão. E o que acontece? Vocês gravem esse gráfico, percebam que essa curva azul tem um pico e mais na frente a gente vai falar de pico. Só uns dados, em março, no comecinho de março, dia 2, logo no começo dessa crise, eu lembro que eu entrei em isolamento, acho que foi por volta do dia 13 de março. Então, no dia 2 de março, os países com casos mais notificados incluíam, em ordem, a China, a Coreia, a Itália, Japão, Estados Unidos e a Alemanha. E esses países, eles são responsáveis por aproximadamente 55% da oferta e demanda mundial do PIB, por 60% da manufatura mundial e por aproximadamente 50% das exportações mundiais de manufatura. Só para vocês entenderem o peso que esses países têm na questão de cadeia de suprimentos, tá? Então, só para ilustrar, a gente tem um gráfico do mapa, do comecinho, isso aqui é do dia 2 de março, e esse aqui é de hoje, em relação à ocorrência de casos. Todo mundo está vivendo isso, todo mundo sabe que está piorando. E aqui, já falando de cadeia de suprimentos, se vocês observarem esse gráfico, do lado laranja, a gente tem os anos 2018 e 2019, que é o quê? Esses locais da Europa dependiam em até 30% da vinda de containers da China, certo? E o lado azul mostra pra gente já o déficit, o declínio da vinda de containers da China. Em 3 meses, eles estimaram a queda de 25%. Então, vocês imaginam o tamanho da proporção que isso é para países que dependem diretamente da China. E aí, vamos falar do Brasil. Eu trouxe dados do MDIC que mostram que desde 2015, já desde antes, mas eu peguei de 2015 para 2019, observem a dependência do Brasil de importar, nesse caso do gráfico, e de exportar nesse seguinte, da China, para a China e da China, tá? Então, China era o principal importador e exportador brasileiro, tá? Então, o que a pandemia trouxe no final das contas? Escancarou a dependência que se tem de determinados países, principalmente a China. E o quanto é ruim ou não ter um único fornecedor potencial, tá? Então, o que acontece? Temos, revisando, que falamos de logística, falamos já sobre pandemia e o impacto que ela causa em relação a esses países, tá? E vamos falar agora como acontece essa corrida, tá? A corrida às compras. Eu não sei se vocês viram os memes na internet do papel higiênico, do álcool em gel, enfim. Todo mundo se desesperou. E se você não saiu desesperado de casa para comprar, você deve conhecer alguém que saiu desesperado. Ou você recebeu pelo WhatsApp diversos memes em relação a isso, tá? Então, o que acontece? Como que essa corrida às compras impacta na logística, tá? E só frisando aqui, eu não vou falar só de logística, como eu disse antes, está relacionado, então vou falar das duas coisas. Mas o que seria essa corrida às compras, tá? Seria compras que são muito maiores
do que as necessidades reais, no sentido de estocar por medo de faltar. É aquela história, estou em guerra, preciso estocar para 4 meses. Tá? Isso foi o que foi gerado no início. O que acontece? Qual é o problema? Isso gera o desabastecimento. Né? E a gente tem duas situações. A primeira é quando a demanda ela não está alinhada com o consumo. Por exemplo, o papel higiênico. Tá? O que acontece? Eu preciso de papel higiênico, mas o papel higiênico não é vital para a minha sobrevivência nessa crise. Tá? Ou quando tem um aumento por necessidade de consumo, que é o exemplo do álcool em gel e dos EPIs. Eu preciso disso para me proteger, e a proteção é uma questão de sobrevivência, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, tá aqui só para ilustrar o desabastecimento, a loucura do papel higiênico não é brincadeira, aconteceu, tá? Só que o que acontece? Eu preciso entender a psicologia e os hábitos de consumo, tá? Para que eu possa segurar a barra e me organizar. E aí eu começo a questionar, realmente o consumo ele está maior ou só houve um aumento de estoque nas dispensas? O que eu estou querendo perguntar? Realmente o que você comprou, o que as pessoas compraram, elas compraram e consumiram ou elas compraram e guardaram em casa? Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, o que acontece? A gente pensa, tem mais pessoas em casa, então elas devem estar cozinhando mais. Imagina então que houve um aumento de compra de macarrão e de compra de molho de macarrão. Tá? Eu estou pensando nessa lógica porque, olha, é uma comida rápida de fazer, é fácil, eu não tinha costume de cozinhar, a única coisa que eu sei fazer é macarrão com molho, tá? Então, compraram muito molho. O que a indústria de molhos, o que essa fábrica pode optar em fazer? Ela pode optar por simplificar a linha de produção e ela pode, assim, reduzir a variedade de produtos. Se ela reduz a variedade que ela está ofertando ao mercado, ela faz o quê? Pode reduzir, por exemplo, o tempo de troca de produtos na linha de produção. Isso aumenta a produtividade, aumenta a eficiência, então vai aumentar a velocidade com que ela entrega esse produto para o supermercado, tá? Isso é uma ideia. E outra coisa é, se for estoque de consumidor, o que acontece? Se eu estiver comprando para estocar, a minha demanda futura vai cair, tá? Então não adianta eu ficar pensando em manter essa oferta elevada, porque isso daí só vai causar pressão nas redes de produção, de distribuição, de armazenagem, porque, poxa, eu tenho, digamos que eu comprei para 3 meses, então eu vou passar 3 meses sem consumir. Então o consumo não aumentou, houve um pico. Lembra daquela curva inicial que a gente mostrou no começo? Aquele pico da crise também ocorre nos supermercados, na cadeia de suprimentos. Esse pico que se tenta evitar, que se tenta cortar. E o que acontece com essa questão de correr as compras, tá? Pode acontecer alguns fatores. Um deles é a geração do efeito chicote, tá? Quem trabalha com logística e com cadeia de suprimentos já sabe o que significa efeito chicote, mas eu vou relembrar mesmo assim. Imagina que você pega uma corda e fica balançando no chão, tá? Você fica balançando. Ela próxima do seu braço, da sua mão, ela tem uma vibração mais fraca, tá? Do que a vibração de quando ela tá lá na ponta. A vibração na ponta, ela é mais forte, tá? Então, o efeito chicote, ele acontece na medida em que vai se distanciando do consumidor para aqueles elos mais distantes. Então, vocês olhem essa próxima figura aqui, que dá para ver o consumidor próximo da mão e a cadeia de suprimentos lá no final, tá? Os fornecedores, os produtores, enfim, lá no finalzinho do efeito chicote. Então, nesses, o efeito seria mais forte, seria pior. Então, quanto mais distante, maior o impacto, pior o impacto, tá? Então, o que aconteceria em relação a níveis de estoque? O estoque vai aumentando, tá? Então, se houve um aumento, só ilustrando, se houve um aumento da produção para suprir essa demanda,
e essa demanda não estava alinhada com o consumo real, consequentemente existe um estoque na minha casa, e aí vai ocorrer um estoque no distribuidor, vai ocorrer um estoque na fábrica, até chegar lá naquele produtor de matéria-prima. Então, as pessoas vão começando a parar de comprar e o efeito vai ficando pior, tá? Deu para entender, acredito, o efeito chicote. Outra coisa do efeito chicote é a ruptura dessa cadeia, tá? Também vai interferir nesse efeito, vai piorar. Ou o aumento do consumo e o estoque baixo. Houve um pico. Quando houve o pico, o estoque dos mercados acabaram. Quando acaba o estoque, vem o efeito chicote, tá? Então, outro fator que a gente tem é o just in time, que é o quê? Aquela ideia de não ter estoque, tá? Eu vou recebendo à medida que eu vou utilizando. É interessante porque estoque a gente diz que é dinheiro parado, né? Só que essa prática, ela tem um alto risco de ruptura. Imagina, quem tem just in time nesse momento ficou sem receber insumo. Porque se recebia da China, por exemplo, parou por um tempo. Então, existe esse alto risco de ruptura e quem tem just in time assume esse risco de ruptura, porque acredita que tem uma cadeia de suprimentos muito bem estabelecida e não trabalha, talvez, com esse fator de cenário pessimista. Então, o que amenizou a produção? Quem trabalhava com just in time nesse momento e recebia da China teve uma amenidade, porque a crise aconteceu, então parece que foi uma semana antes do Ano Novo Chinês. E quando tem o Ano Novo Chinês, eles param a produção, eles param tudo por uma semana. Então, eles vinham já antecipando pedidos, antecipando produção, para que quando acontecesse o Ano Novo Chinês, eles pudessem ter essa uma semana de, entre aspas, folga, tá? Então, as empresas, elas conseguiram receber o que elas esperavam. Mas foi sorte, aconteceu de ter essa organização da China por causa do Ano Novo Chinês. Então, esse também é um outro fator. Mais um fator é o gap no ciclo de pedido. Poxa, ninguém estava esperando esse pico de demanda. Ninguém. É uma coisa. A gente vive num mundo de incertezas, isso é fato. Só que uma incerteza tão inédita quanto essa, nunca ninguém viu na vida. Então, pelo menos quem está aqui hoje nunca viveu nada parecido. Então, a gente não tem insumo de informações para usar e resolver esse problema assim tão rápido. Então, quem não estava esperando esse ciclo e teve uma necessidade de repor mercadoria, como é que fica? Se tem esse gap no tempo de pedido. Tem o tempo que a mercadoria fica parada nos portos, enfim, tempo de produção, tem um monte de coisa envolvida. Então, portos foram fechados, como é que fica? A mercadoria está lá, parada. Então, esse é um outro fator a se considerar também. E aí, eu só trouxe problemas, né? Tá, beleza. Mas como é que a gente vai poder resolver esses problemas? Um dos pontos seria aumentar estoques. Nem sempre é viável, nem sempre é vantajoso. Outra coisa, ter planos de contingência. Vou dar o exemplo da Samsung. A Samsung, ela tem várias fábricas. E ela, quando aconteceu o boom, ela pôde migrar a produção da Coreia do Sul para o Vietnã. A Coreia do Sul era responsável por 50% da produção da Samsung. Então, se ela não pudesse fazer isso, como é que ia ser? Então, ela pôde fazer. E, se não me engano, ela conseguiu, ou vai lançar, ou já lançou, o novo produto deles, mesmo com essa crise. E agora eu vi umas notícias, mas eles não confirmaram isso. São notícias de especulação, que eles estão reduzindo, mesmo assim, a produção deles em 50%. Porque viram que o negócio vai além do que se esperava, tá? Então, ter um leque de fornecedores é importante. Por quê? Se um fornecedor teu tá na China e o outro tá aqui do teu lado no Brasil, você pode continuar recebendo, talvez em menor quantidade, mas você pode continuar recebendo sua matéria-prima. Então, um leque de fornecedores. Outra coisa, reduzir a demanda, tá? Poxa, mas como é que eu posso reduzir a demanda? Por exemplo, criando essa limitação de compra, tá? Então, você deve ter visto no supermercado 1 vidro ou 2 de álcool em gel por pessoa. Porque o que acontece? Poxa, eu vou lá e eu compro 5.
mas eu só precisava de um. Talvez quem precisasse de um não conseguiu comprar porque eu comprei 5, tá? Então reduzir a demanda, porque aí eu consigo atender a todos e eu consigo produzir com mais paciência, eu diria assim, tá? Então, só que aí o que acontece? Eu tenho que lembrar que a gente está vivendo na crise, a gente está na crise. É como se o vulcão tivesse em erupção e a gente está no meio disso, tá? E esse é o momento de reagir rápido. Eu só tenho que pensar em como sobreviver, em como não falir. E no pós-crise, eu verifico o que realmente são mudanças de hábitos e o que realmente vai ficar. Então o pessoal está especulando muito o que será que vai ser uma mudança de hábito? O delivery vai ser uma mudança de hábito? Comprar no supermercado ou pedir o mercado por delivery vai ser uma mudança de hábito? Então, tem tendências, mas certeza ninguém ainda tem, porque a gente ainda está vivendo na crise e está todo mundo ainda meio assustado. Então, tanto o consumidor age por medo, como as empresas agem para apagar o incêndio, tá? Esse é um outro ponto, tá? A outra questão que eu trago então vamos lá, falei da logística de pandemia, falei da compra agoniada desse pessoal, né? Falei agora do impacto da logística urbana. Logística urbana é o que está mais próximo da gente, tá? E eu diria que a pandemia ela veio como um efeito catalisador de mudanças que já vinham acontecendo de uma forma muito mais lenta. É como se a gente tivesse todas essas mudanças acontecendo devagar, pausadamente, num tempo mais tranquilo. E aí veio um trator empurrando tudo e o que era pra gente viver em 3 anos, a gente tá vivendo em 3 meses, tá? Então, como? Através de pressão, tá? A gente tem pressão por agilidade, as pessoas querem receber cada vez mais rápido, parece não, realmente não existe a empatia do consumidor com a empresa, né? O consumidor ele está pensando só na necessidade urgente que ele tem e aí ele quer apagar o incêndio dele e a empresa que se vire. Então, eu quero rapidez. Eu não quero esperar meia hora para um lanche chegar na minha casa. Eu quero em 15 minutos, tá? Eu confio supermercado pelo aplicativo e eu quero que ele chegue daqui 2 horas. Não é assim que funciona, né? Mas eu quero essa agilidade. E outra coisa, inclusive produtos que nunca antes tinham sido comprados online e agora estão sendo comprados. Então, as empresas não tinham essa estrutura, elas não sabiam como agir. E elas, de repente, se viram nessa situação de ou eu me adapto ou eu estou fora do mercado em menos de um mês. Então, tem que ter agilidade, tem que ter resiliência. Então, são palavras da crise, palavras que se intensificaram na crise, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que oferecer respostas. Eu preciso responder ao meu consumidor. Eu preciso responder ao mercado, tá? Então, eu tenho como, enquanto empresa, eu posso oferecer respostas. Eu posso percepção de ponta da cadeia. Eu quero entender o meu consumidor, tá? Eu quero analisar esses novos hábitos, por mais que momentâneos sejam, são hábitos do momento, né? Então, eu tenho que analisar esses hábitos. Outra coisa, previsão de demanda. As empresas têm o costume de fazer previsões de demanda muito altas, usando médias móveis, enfim, que não tem tanta sensibilidade a esse tipo de alteração. A gente está num mundo que a gente tem uma velocidade de criação de dados, de geração de dados imensa. E a gente já tem tecnologia disponível para isso. Então, a gente pode pensar em talvez uma previsão de demanda quinzenal ou semanal e tornar o processo mais ágil. A gente pode pensar também numa entrega programada, de não comprar quando acabar. As pessoas têm mania, vou usar o papel higiênico. Eu só vou comprar o papel higiênico quando chegar no último rolo. Poxa, compra antes, se antecipa, faz uma previsão dessa demanda em casa também, entendeu? Então, a previsão de demanda bem feita dá para associar ela a uma entrega programada.
Outra coisa, a adoção dessas tecnologias. Então, tem tecnologia disponível aí, inteligência artificial, enfim, blockchain, a gente vai tendo um monte de tecnologia. Então, por exemplo, veículos autônomos. Aqui não é adotado, né? Mas tem lugares por aí que já tem veículos autônomos e aí eles estão vendo possibilidade de oficializar isso, de regulamentar. Então, a gente precisa de novas práticas e novos modelos de negócios, tá? Talvez até incorporar ideias de compartilhamento nesses modelos de negócios. Então, a gente tem uma mentalidade muito única, exclusiva, como se a gente existisse sozinho nesse mundo, né? E a gente pode compartilhar talvez até informações. Poxa, tá todo mundo aprendendo nessa crise. Tá todo mundo gerando novos dados que nunca antes existiram. Se eu compartilhasse, inclusive com os meus concorrentes, será que juntos não sobreviveríamos mais fácil a essa crise? Então, esse é um outro ponto. E aí a gente pensa nessas soluções. Por exemplo, o delivery, tá? Vou falar dos supermercados. Alguns já vinham com delivery, só que não era muito usado, até por nós consumidores não termos o costume. E aí, de repente, parece que todo mundo agora compra delivery, né? Então, delivery de supermercado. Então, outro ponto são os pick-up-points. O que acontece? O que é pick-up-point, né? São locais físicos que vão interagir e complementar as demandas das lojas virtuais, tá? Imagina um supermercado que ele aderiu ao e-commerce e ele montou uma estrutura no estacionamento, tá? Que funcione como se fosse um drive-thru. Só que você faz o seu pedido pelo e-commerce, tá? E aí você passa lá só para retirar a sua mercadoria. Então você não precisa nem descer do seu carro. Você pode pagar pelo site da compra. Você chega lá, sei lá, talvez pela placa do carro ou por algum código, enfim, algum processo desses. Você abre a mala do seu carro, a pessoa coloca as suas compras lá e você vai para casa. Você não precisa nem dizer oi. Então, isso é uma outra opção. Essas são opções viáveis no Brasil, tá, gente? Eu não estou falando aqui, por exemplo, do uso de um carro autônomo. Eu estou falando de coisas possíveis no nosso sistema. Que a gente sabe que a gente não está num país de primeiro mundo e não dá para ficar se comparando com a Europa como se fosse simples acontecer aqui. E a gente está num país imenso que ainda tem a particularidade de cada estado, de cada cidade. Então, eu estou no Piauí. Ah, vocês estão lá no sul, no centro-oeste. Como é que fica essa situação? É diferente. Então, outra coisa são os lockers. Os lockers são armários inteligentes para retirar encomenda. Isso evitaria aglomerações e o contato humano. Então, você faz um pedido e ao invés de você pagar uma taxa de frete para vir para a tua casa, você recebe num locker desse. Então, você teria um acesso digital, uma senha, e você receberia, tá? Então, são coisas viáveis, são coisas simples. Se vocês observarem, um pick-up-point pode ser feito até com um container, tá? Então, daria para ser feito. Um locker nada mais é do que um armário. E uma outra coisa que já existe são as assinaturas. Tem assinaturas de box, de caixas. Tem muito para alimentação restrita, por exemplo, quem é celíaco, que não pode comer o glúten, já tem box que contém itens variados sem esse ingrediente. Ou tem também os nossos itens de futilidade, por exemplo, vinhos. Tem assinaturas de clube de vinho que você... O que acontece? A empresa ela vai traçando o teu perfil e ela já te manda mensalmente sem que você precise realizar o pedido, porque ela já sabe o teu perfil e já sabe o que você espera receber em casa. Tem assinatura de livros, tá? De livros infantis. Você assina, paga uma mensalidade e todo mês chega na tua casa livros, você não precisa ir numa livraria. Então, dá para fazer isso para várias outras coisas. Dá para fazer assinatura de frutas e verduras, tá? São coisas mais ágeis, mais rápidas, porque tem uma perecibilidade, mas dá para fazer, tá? Então, normalmente são de produtos que você tem um consumo mais constante na sua vida, tá? E aí,
Eu tenho também uma coisa para falar de logística relacionada aos hospitais, que o que eu quero destacar nesse ponto é o seguinte: tem a questão do perigo e da contaminação, tá? E aí causa mais pânico. E aí tem um outro fator que é a superlotação desses sistemas, tá? E a gente tá chega um ponto que é uma questão que depende muito um do outro. Então a gente, enquanto sociedade, a gente tem que se ver no outro. Então, quando começou aquela onda no início de não sai de casa, apesar de você não ser grupo de risco, era para o quê? Lembra daquela curva lá no início? Era para a gente se manter dentro da curva que o nosso sistema de saúde consiga suportar. Mas assim, isso é besteira. Não é besteira porque a gente tem uma logística por trás disso. Como que eu vou cuidar dessa doença e das doenças já existentes, tá? Então, uma solução, por exemplo, seria reduzir o tempo de permanência no hospital. Não de quem está com Covid, tá? Mas de quem foi fazer uma cirurgia, por exemplo. Ou de quem sofreu um acidente, fez uma cirurgia e ao invés de ficar 2, 3 dias no hospital, pode ser liberado em 24 horas, tá? Que aí não ocupa um leito. E não é frieza falar isso, tá? É pensar em meios de solucionar o problema sem que haja muito impacto. Porque o que acontece? Ninguém está numa situação onde alguém vai sair ganhando. Não, todo mundo perde. Só que a gente tem que ver como perder menos. E talvez indo para casa em 24 horas seja até uma questão de segurança para aquele paciente, tá? Então, sei que existem situações que não tem infraestrutura, não tem recurso, mas quem tem, que a utilize, tá? Então, outra coisa é a questão da falta de EPIs, tá? A gente viu por quê? Porque o que acontece? A gente está dependendo da China para comprar EPI. E qual foi a solução do momento? Partir para fornecedor local e partir para colaboração. Teve empresa aí que começou a fazer máscara, álcool em gel, máscara, enfim, de todo tipo, para poder ajudar. E aí a gente vem para as empresas, instituições públicas e privadas também. Tá? Então, aqui, por exemplo, na Universidade Federal do Piauí, a gente tem no Departamento de Engenharia de Produção um grupo de estudos produzindo álcool em gel, junto com o Departamento de Química e Farmácia, e o Departamento de Engenharia de Materiais está produzindo máscaras para fazer doação para a saúde pública. Tá? Então, a gente tem a Ambev, que também fez máscaras e fez álcool em gel, e aí a gente vai conseguindo se ajudar. Tá? Então, a ideia é o quê? É diminuir o risco de exposição de quem está na linha de frente. Então, por exemplo, uma coisa também muito interessante é que diz assim, para que se faz ciência, né? Principalmente por esses motivos. Olha aí, o pessoal do GEAP aqui na UFP, eles fizeram um projeto, tá, para limpeza, descontaminação de quem trabalha nessas localidades. Então, imagine que você poderia ter um corredor fechado desse, e aí quando alguém passasse para entrar ou para sair do hospital, fosse descontaminado e aí não levaria isso para casa, tá? Então, eles montaram um projeto de uma estrutura de baixo custo e eles já vão tentar recursos para começar a produzir isso daí. Então, a gente tem que ser colaborativo nesse momento, tá? E por fim, eu achei que eu ia me alongar muito, mas eu acho que eu levei 40 minutos para falar. Por fim, eu venho falar de relacionamentos na cadeia de suprimentos, no supply chain. O que acontece? Tá? Quando o seu parceiro é afetado, afeta você? Vamos levar isso para dentro de casa. Você tem um namorado, um marido, alguma coisa, né, acontece com essa pessoa. E aí o questionamento é, isso afeta você? Você vê aquela pessoa, se aquela pessoa sofreu um acidente, isso afeta diretamente a tua vida. Se essa pessoa perdeu o emprego, afeta diretamente a tua vida, você convive com ela. Vamos levar para o âmbito empresarial, tá?
Quando o teu fornecedor é afetado, afeta você, tá? Então afeta o teu negócio. Pensando dessa forma, o que acontece? Algumas empresas, elas começaram a fazer essas ações colaborativas. E eu trouxe algumas que eu me lembrei enquanto eu estava montando os slides. Se eu falar Magalu e Ambev, com certeza vocês vão já ligar ao que aconteceu, porque elas são das empresas mais faladas e mais lembradas nesse momento. Teve um movimento de aplicativos do tipo iFood, Uber Eats, Rappi, para pequenos restaurantes. Por exemplo, o iFood, ele tinha uma política de pagamento mensal para as empresas. E com a Covid, eles mudaram essa política de pagamento para semanal. Porque o que acontece? Só se mantinha no iFood quem tinha um capital grande para se manter ali. Porque o cliente comprava hoje e a empresa só recebia do iFood daqui 30 dias. Agora, o que o iFood fez? Para que pequenas empresas possam fazer parte do sistema, eles mudaram isso. Você compra hoje e a empresa recebe dentro de uma semana. E isso faz girar mais rápido a economia, os recursos daquela empresa, tá? Outra coisa, e uma coisa também que eles criaram foi cursos, tá? Eles criaram cursos para essas pequenas empresas. E envolve até marketing digital, porque é o que o pessoal está usando muito. Outra coisa, a Magazine Luiza, tá? Ela permitiu o cadastramento de pequenas empresas na plataforma. E isso fez com que várias empresas pudessem vender online, porque a gente sabe que tem uma plataforma é caro. Então eles abriram isso. A Ambev, ela se destacou em relação à produção de EPIs e de álcool em gel, tá? E o grupo Heineken, eles fizeram um movimento Brinde do Bem. Eu não sei se vocês chegaram a ver, quem gosta de barzinho deve ter visto isso. O que eles fizeram? Para a Heineken poder vender, ela precisa do bar. Ela precisa do bar vivo. Senão, quem é que vai comprar? Tá? Então, eles fizeram o movimento Brinde do Bem. O que acontece no movimento Brinde do Bem? Eu não sei agora como tá. Na época que eu comprei os meus vouchers, eu comprava uma quantia, se não me engano era 20, 25, 50 e 75 reais que a gente podia comprar. E a Heineken, ela repassava pro empresário o dobro do valor que eu comprei. Então eu comprava 50 reais e a empresa recebia 100 reais. Eu sei que eles fizeram isso no início e não sei se eles continuaram com essa bonificação de dobrar o valor, mas continuam com o movimento de você comprar um voucher para usar depois da crise, tá? E eu não sei vocês, mas quando eu compro um voucher desse, eu não estou comprando pensando de fato em consumir, entendeu? A gente está pensando naquele ambiente ali não fechar. Se eu posso comprar hoje e você pode comprar no mês que vem, e assim a gente vai fazendo um rodízio, que seja 25 reais, já é a ajuda que você pode dar para que esses estabelecimentos continuem funcionando depois da crise, tá? Então, são essas empresas que me vieram à cabeça quando eu estava montando a apresentação. Com certeza tem muito mais gente fazendo mais coisas também, isso com certeza. Eu vi um movimento da Samsung enquanto eu entrei no site da Samsung por curiosidade para ver como que estava a produção, e aí eu encontrei uma notícia que eles estavam doando smartphones, eu não sei aonde, tá, gente? Tava doando smartphone para quem estava internado, para que eles pudessem conversar com os familiares. Eles também estavam doando tablets para instituições de ensino, para que as pessoas, os alunos, pudessem ter algum acesso, caso não tivessem. Então, são ações colaborativas que pensam na sociedade como um todo. Outra coisa, quando a gente fala de relacionamento, é pensar na estrutura de rede, tá? Qual é o meu papel na rede que eu estou inserida e de que forma eu devo agir? E, paralelo a isso, eu tenho que pensar no número de relacionamentos que eu tenho. Por exemplo, quantos fornecedores eu tenho? Quem é essencial na minha rede? Como que eu vou ver se um fornecedor é essencial para mim ou não?
Por exemplo, se um fornecedor, se um parceiro, ele te traz alto risco de serviços e alto risco financeiro, ou seja, se eu cortar minhas relações com ele por algum motivo, o meu serviço oferecido vai ter falhas ou a minha receita, os meus custos vão ser afetados diretamente, tá? Então, quanto mais alto o risco de serviço e mais alto o risco financeiro, mais estratégica seria essa parceria, tá? Só que eu quero trazer exatamente o contrário. Será? É aquela história do e se? Será que não é o momento de um novo pensamento em relação a esses fornecedores? Se esse meu fornecedor ele é muito estratégico, porque ele vai afetar diretamente o meu serviço e o meu financeiro, será que esse fornecedor ele não consegue se sustentar por mais tempo nessa crise também? Se eu comprar de um fornecedor menor? Porque qual é a ideia? É a empresa deixar de pensar como um cifrão e pensar de forma de união. Então, poxa, se nesse momento eu não comprar tanto do meu parceiro estratégico e comprar também de um parceiro mais fraco, será que esse parceiro mais fraco não vai conseguir sobreviver a essa crise junto comigo e vai estar todo mundo depois? Porque eu vou falar de novo, não é momento de pensar em ganhar mais, é momento de pensar em sobreviver e fazer com que os outros também sobrevivam, tá? Então, essa é a questão do número de relacionamentos. Isso aí já é uma opinião minha, tá? Eu já tô trazendo para o que eu penso. Outra coisa, a gente falava em expansão global, né? Ah, globalização, agora a gente compra de qualquer lugar do mundo, a gente compra da China com muita facilidade. Quem nunca comprou aí pelos sites de e-commerce chineses, AliExpress, Wish, enfim, até isso teve impacto, né? Porque muita gente ficou com medo de comprar para que não tivesse o risco de trazer algum vírus naquele produto, né? Enfim, coisas que a gente fica imaginando até enquanto consumidor, porque a gente também não sabe a dimensão disso tudo. Só que a ideia de expandir globalmente, cara, não era para ficar preso somente a alguns países, tá? E era exatamente poder diversificar. E agora eu penso de um outro jeito. Agora é a gente ter a expansão local, para que a gente comece a pensar em fornecedores locais, tá? É aquela máxima que está tendo agora, compre do seu vizinho. E a gente não precisa ser uma empresa para comprar do nosso vizinho. A gente, enquanto consumidor, na ponta da linha, pode ajudar essa economia nesse sentido, tá? Então, o que acontece? A gente também tem que ver se não é o momento de começar a pensar em cenários. Eu estava assistindo um webinar também falando sobre logística e aí o rapaz falava assim: nossa, a gente sempre tinha pandemia na nossa lista de riscos, mas toda vez que a gente chegava para analisar a pandemia, a gente dizia: ah, isso não vai acontecer. E pulava, porque achava que isso nunca ia acontecer, ninguém nunca imaginou isso. Isso é inédito, a gente está vivendo o próprio ineditismo. Então a gente está criando história. Hoje a gente vai estar nos livros de história. Então isso tudo é inédito, a gente está criando. Então assim, é a hora da logística, assim como o planejamento estratégico, a logística pensar de forma estratégica e começar a elaborar cenários. E ter esses cenários meio que, entre aspas, pronto, para a gente só colocar na ponta da agulha na hora que precisar. Então é um cenário pessimista, um cenário provável e um cenário otimista. Então eu, enquanto empresa hoje, tenho que ser otimista e pensar assim: vão criar uma vacina e no próximo semestre já vai estar todo mundo voltando à rotina. Ah, muito otimista, mas eu tenho que ter um planejamento desse. Aí eu penso num cenário provável. Não, a gente vai adentrar o segundo semestre ainda com isolamento, as pessoas vão ter medo de sair na rua, mesmo que possam sair, as pessoas, digamos que eu tenha um restaurante, as pessoas vão ter medo ainda de frequentar um lugar público e vão preferir continuar pedindo delivery por hora, até talvez se sentir mais à vontade para sentar numa mesa de restaurante e tal. E aí é um cenário provável, eu me planejo para ele. E eu tenho que pensar num cenário pessimista.
de essa bomba não vai acabar tão cedo, 2020 é um ano morto, vamos pensar 2021, vamos pensar então em usar tecnologia mesmo, tem que ser agora para chegar nesse momento. Então eu vou usar drone, eu vou usar o picape, eu vou usar, enfim, qualquer tecnologia que tenha disponível e use o que tem. Não, o negócio é não ficar parado. Na Europa tá usando tal coisa. E eu não posso agir porque eu não tenho essa tal coisa aqui. Cara, usa o que tem. Inventa, se reinventa. E brasileiro é ótimo para invenção. Então, assim, outra coisa que eu já quero deixar em forma de recado. Então, a gente tem que ter essa estratégia de manter e cuidar. Tá? É o momento para agir de forma cautelosa, de forma criativa, de forma ágil. Acho que resiliente não é nem a palavra que eu tenho a dizer, seria antifrágil, que é mais forte que resiliente, tá? E provavelmente a gente não deveria pensar como concorrência. A gente deveria pensar de forma mais colaborativa, tá? Então, sei lá, compartilhar o transporte. Eu estava falando com o pessoal do núcleo aqui, com os estudantes do Piauí, e aí um deles falou assim, professora, por que até mesmo os hospitais, o pessoal não se junta para compartilhar transporte, que é uma coisa tão cara? Às vezes, por exemplo, eu tenho aqui, imagine 2 restaurantes que são concorrentes, e eles nunca trabalharam com delivery, tá? E eles não têm recursos de contratar um motoboy para fazer as entregas. O iFood cobra muito caro, e aí, como é que faz? Não trabalha? Fecha? Não, eu vou conversar com o meu concorrente e vamos dividir o valor do motoboy. A nossa demanda não é tão alta e ele entrega dos dois. Qual é o problema nisso? Entendeu? É hora de pensar como sociedade unida. Então, eu diria que a gente muda, ou deveria mudar o pensamento de competição e passar a ser de compartilhamento. A gente precisa quebrar essa barreira imposta pela competitividade e ser mais colaborativos, tá? E precisamos começar a trabalhar com esses cenários que eu falei. Então, por fim, eu desejo, do fundo do meu coração, que a gente não volte ao normal e que a gente crie um novo normal. Porque a gente precisa entender que o mundo, o planeta, reclamou da gente. Eu vejo dessa forma. A gente está recebendo um puxão de orelha do nosso planeta. Que perto da imensidão do universo, a gente não é nada aqui, né? A gente é um grãozinho. E a gente está recebendo uma chacoalhada. E é mais ou menos assim, ei, e aí? Vai continuar nessa ou vai aprender como é que se deve viver de verdade? Vai parar de trabalhar em forma de competição desenfreada e vai aprender a viver com mais colaboração, vendo o outro como parte de si mesmo, e aí? Então, vai aprender ou não vai? Então, eu acredito sim, eu espero, na verdade, que a gente tenha um novo normal, e não que a gente volte ao normal que se existia, tá? Então, esse é o meu recado para vocês. Alguém deixou aqui um comentário. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tô vendo aqui que a gente tem 50 pessoas. Para mim, primeiro, muito obrigada ao Núcleo pelo convite, né? E para mim é um desafio muito grande tá falando online também, porque eu tô acostumada à sala de aula, a contato, à interação. E às vezes eu tô aqui falando para vocês, tentando olhar pro além aqui, e eu imagino que tem gente na minha frente, porque eu não sei como é que tá a carinha de vocês, o que vocês pensam, o que vocês não pensam, qual é a opinião, qual não é. Então é muito difícil para mim também. Então, eu sempre digo assim, quando eu acabo uma live ou quando eu acabo uma reunião com os meus alunos, que a gente não está no mesmo barco. Definitivamente não está no mesmo barco. Cada um tem uma realidade, mas eu acredito que a gente está no mesmo mar, tá? E que se a gente der as mãos, cada um no seu barquinho, a gente consegue superar isso de uma forma mais branda.